queridos, sempre dizemos da maravilha que é o ajuntamento que temos aos domingos, e em particular pela minha ausência. Nesses últimos dias, ficamos uns 10 dias longe por necessidade, né? Fomos lá para o país do Equador, a cidade de Quito, onde celebramos as bodas da minha filha, a Carla, que adotou aquela nação como a sua segunda nação, e o Senhor tem feito ela bem-aventurada naquela terra, que por causa da minha filha eu também aprendi a amar. Quero cumprimentar, se por eventualidade, alguns daquela nação, daquela língua, eles estão assistindo essa live ou irão assistir mais para outros tempos. Então eu digo que a volta para esse encontro, para mim, que é bastante salutar, saudável, e uma necessidade, isso daqui que nós estamos vivendo aqui, em particular para mim, é uma necessidade básica para a vida, é como ar, é como alimento, que nós como seres humanos, não podemos prescindir, não podemos simplesmente nos abster e dizer não quero. O ar, ele é um bem necessário para a vida. E para mim, em particular, esse encontro é o que me anima, me move, me inspira. Porque pregar o Evangelho, em particular para mim, ao longo desses longos anos, já quase 40 anos, é tudo que me inspira e me move. Amo este livro aqui, que é a Palavra de Deus, e quando nós estivemos ministrando a cerimônia do casamento e das bodas, com uma opulência, com uma glória que achava até quase que impossível se dar, mas Deus mostrou o quanto que Ele é promissor e generoso para com aqueles que o servem, que o adoram e que esperam nele. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de todos os bens, né, desse Deus. E esse Deus, Paulo diz, segundo as suas riquezas, lá em Filipenses 4, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá toda necessidade. Então ele viu a necessidade dessas bodas, dessas núpcias da minha filha, e eu pude constatar com os meus olhos, né, a capacidade desse Deus em trazendo pessoas proeminentes, pessoas de status elevados daquele país, daquela cidade e até de outras cidades, para ir prestar honra a uma menina que até ontem estava sentada aqui nas cadeiras, nos bancos das igrejas aqui no Brasil, mas que levou os anseios, né, esperançosos da alma, e o Senhor escolheu aquela nação, como estava falando com os irmãos. O Equador tem 18 milhões de habitantes. Só São Paulo tem mais de 22 milhões de habitantes. Analise que naçãozinha é essa, entendeu? Mas Deus não precisa de uns Estados Unidos, de uma Europa, de uma Ásia, ou qualquer outro continente para abençoar você. Nós acabamos de cantar: onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. E ela, né, colocou os pés naquela nação,
E o Senhor abriu as torneiras, torrentes dos céus, e nós pudemos ver o quanto é glorioso esse Deus. Por isso que o Malaquias diz, fazei prova. No capítulo 3 de Malaquias está escrito, fazei prova de mim, eu vou abrir as janelas dos céus. Você tem dificuldade para crer nisso? Pois eu constatei e vi, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos de abundância, de abastança. Então nós aqui no Brasil, e eu em particular, que a minha vida toda estive contando moedas, esse negócio todo, eu vejo essa extensão da minha casa e família vivendo esse fulgor, né? E tendo honras que, se ficasse aqui no Brasil, certamente ou talvez não o tivesse. Então Deus, Ele sabe como encaminhar e depois motivar você, inspirar você a se preparar, porque ela se preparou para a vida naquele lugar. Ela não virou uma empresária do nada, não, ela foi se preparando e sentindo a luz de Deus sobre a vida dela, e com um moço que se tornou meu genro, né? Eu já tenho vários deles, e que eu chamo que agora esse em particular é muito especial, apenas para provocar os demais outros genros, né? E é uma figura fantástica, e o mais gostoso, eu aqui já no Brasil, que faz 2 dias que estou de volta, ele me escreve na minha página dizendo, Fortunato, eu vou tornar a sua filha muito feliz. Ele não falou que ia fazê-la feliz, eu vou fazê-la muito feliz. Isto para um pai não tem preço, não tem preço. Hoje é dia dos pais. Se você é pai, sonhe alto com a sua prole, a sua descendência. Não espere que eles fiquem se arrastando para sobreviver. Não, eu nunca pensei isso em relação à minha descendência, porque é promessa deste livro que é a minha inspiração. Se esse livro for a norma de conduta, se for a bússola, o norte da sua vida, você pode viver essa extensão maravilhosa de você. E você perceber que onde você não pôde estar, Deus vai pegar a sua descendência e vai colocar nas alturas. Eu gosto muito do Salmo 113, porque ele diz que ele tira o pobre do monturo. Guarda isso, está lá no 113, 7 de Salmos. Ele tira o pobre do monturo para sentar entre os príncipes. Eu vi pessoas de patentes, empresários bem-sucedidos, inclusive a dona da marca que a minha filha levou, comprou aqui do Brasil, né? Com um esforço tão grande, comprou aqui do Brasil e levou para lá, e agora eles estão ocupando todo o comércio daquele lugar e já se projetando para outras nações andinas. Então você pode sim, se você crer. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então foi uma experiência fantástica, porque falei, né, naquela cerimônia a pessoas ilustres, em um lugar de requinte, né, com uma beleza natural e também uma beleza criada por pessoas que elas dominam a área das cerimônias, né, com pessoas especialistas nesta área. Então Deus nos permitiu. Agora, eu, como tenho a mensagem de hoje, o rei Davi, ele olhando
né, a sua trajetória, ele fala: quem sou eu? Eu quero dizer que em reunião com muitas pessoas lá no Equador, eu perguntei: quem você é? É uma pergunta simples, mas pessoas de patentes não souberam me responder. Não souberam. E um era empresário, outro é engenheiro, outro é advogado, outro é médico, todo naquele, né, espaço conosco. E depois eu disse a eles que eles não haviam me respondido. Eles só tinham dito o que eles faziam. E quando eles perguntaram: e você, pastor, quem é você, Fortunato? Eu disse para eles que eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa querida, eu sou uma pessoa escolhida, eu sou uma pessoa separada, eu sou uma pessoa especial, porque alguém que é especialíssimo, ele simplesmente... Então eu não disse que eu era pastor, que eu era aposentado, que eu era funcionário público, até porque nenhuma dessas, né, posição, ela não é elevada. Mesmo que fosse o presidente da República, né, ela não é, pode estar presidente da República, mas não é presidente da República. Agora, quando você sabe que você é uma pessoa querida, é porque você sabe que aquele que a Bíblia diz em João 4:8 diz: Deus é amor. Você sabe que esse amor incondicional, que é Deus, ele tem particularidades com você, e isto é fantástico. Aí sim você se conhece, uma pessoa amada, amada por ele e amadas por muitos, e desprezadas também por muitos. Mas o desprezo que tem para comigo é por causa do quê? Do amor que eu desfruto. Porque as pessoas, elas se ensoberbecem e até magoam-se. Elas ficam tristes de saber que você é amado, que você se conhece, que você sabe realmente quem você é. Aí elas, né, ficam como que... Eu tenho uma palavra para isso: invejosas, porque elas não se sentem amadas. E quando você é amado, você sente que é amado. Uma mulher, quando ela é apaixonada, e como no caso da minha filha, que no dia 5 passado, nós estivemos naquele lugar de requinte, celebrando ali as bodas dela. Então ela está inspirada nesse relacionamento, sabendo, né, de que ela pode contar com alguém naquele país. Pode ninguém gostar dela lá no Equador, mas ela sabe que o marido dela a ama. E ele, quando disse: eu vou tornar a sua filha muito feliz, então eu só falei para ele: Dieguito, eu chamo ele Dieguito, eu não tenho dúvidas com respeito a isso. Não paira dúvida nenhuma. Então, quando Deus falou para mim que ia me fazer muito feliz, entendeu? Eu não tive dúvidas, eu acreditei em gênero, número e grau de que Ele é poderoso e capaz, né, com sua riqueza. E isso não é só no money, né? A riqueza, a grandeza, o poder que há no Deus Criador de todas as coisas. Quando eu digo que nós, que acreditamos no Criador, estamos um passo à frente daqueles que são agnósticos, que são ateus, e que eles têm um outro pensamento a respeito da existência, é porque eles não sabem nem que existe, embora estão de um lado para outro. Mas Jesus mesmo
quando tratou dessas pessoas, sabe que Jesus falou? Eles são mortos, enterrando os seus próprios mortos. E nós vivemos a vida abundante. Eu quero cumprimentar você que está do outro lado, né, e virtualmente caminhando conosco. Incentivar, motivar você a não sair dessa página, desse canal, porque certamente esse Deus que tem proporcionado essas grandezas e maravilhas a pessoas como eu e a minha mulher. Se tem duas pessoas no mundo que não podem viver o estado que nós vivemos nesses 40 anos, sou eu e ela. A minha esposa mesmo diz, bem, pelo que nós somos, andar de bicicleta já é lucro. A minha esposa tem essa máxima. E a gente se vê nos aeroportos, nos aviões de grande porte, voando de um lado para outro, e ela sabe que nós não fazemos nada sem agradecimento, sem oração. Não tem um piloto que ele alçou voo conosco, que ele não foi alvo das nossas orações. E presta atenção, não é por medo de que ele não aterrize, não pouse, não é por medo de turbulências no ar, não é por medo de acidentes viários, de maneira nenhuma, até porque um desses aviões, ele ia ter um acidente muito grande em Londres, porque o trem de pouso não ia abrir. E ele, quando já estava pegando a cabeceira da pista para ele soltar as turbinas, como sempre faz, e a gente parece que vai lá para o fundo do avião de tanta força que tem, né, tanto poder que tem aquelas turbinas, porque ele vai levantar aquelas toneladas de aço, né, e de peso, né, para alçar o voo. Ele disse que tinha que voltar à plataforma e não teve conserto. A TAM nos levou para casa, deu hotel para quem não queria para casa, e isto porque eu e a minha mulher estávamos naquele avião. Somos soberbos? Não, não somos. Nós somos realistas, porque nós sabemos que somos queridos de Deus. E não adianta querer adiantar a nossa ida para a eternidade. Até porque Jó, no capítulo 14, diz que Deus tem os nossos dias, meses contados. E nós não vamos transpassar dele, mas também ninguém pode adiantar. Esse Deus tem essa relação conosco. Então eu quero incentivar você a viver esse estado de coisas. E hoje nós vamos falar de um personagem que ele soube viver essas grandezas. E eu quero incentivar você a sair da vida promíscua, da vida de indiferença, da vida onde você até se sente um nada. Deus não faria você para ser isto, não. Então, eu quero incentivar você a permanecer conosco e, então, certamente Deus irá provocar a fé para você viver esse estado de coisa. O capítulo 8 de 2 Samuel fala da história desse homem e do quanto que ele recebeu desse Deus. Que ele tem, inclusive, como Paulo diz, o muito mais abundantemente, também para você. O capítulo 8, verso 13, de 2 Samuel, diz assim: ganhou Davi renome, mais do que nome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 no Vale do Sol, que é lá do Sal, aliás, que é lá no Mar Morto. Pôs guarnições para os edonitas em todo o Edom. Ele pôs guarnições
e todos os edomitas ficaram por servo de Davi, e o Senhor, veja bem como está grifado aqui, grife também na sua Bíblia, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Até aqui. Senhor Deus e Pai, aqui está o texto, escolhido, Senhor, para a nossa volta e retorno, para compor esta mensagem, que ela só tem um objetivo, Senhor, que é incitar, inspirar, advertir, concitar vidas que estão aqui e estão para longe desta casa, Senhor, para que eles possam experimentar o mesmo, porque o Senhor, na sua multiforma, tem, Senhor, as grandezas dos céus para se derramar. O Senhor diz que o Pai entesoura para os filhos, e o Senhor, na sua riqueza, quer agraciar a cada um deles que nesta noite estão conosco, Pai. Então ajuda-nos, ó Pai, esse insignificante servo teu, a compilar esta mensagem e alcançar esses corações e vidas, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto nas Escrituras que é o primeiro texto lido aqui na nossa igreja já há muitos anos. Deus dizendo: eu sei os pensamentos que tenho de vós. E ele vai detalhar, ele diz, eles são os melhores, está lá, pensamentos de bem e não de mal, até porque ele é Deus, e a Bíblia diz que ele é bom. Se ele é bom, ele não pode ser gerador do mal, por quê? Seria um contrassenso, né? Ele, sendo bom, gerar coisas ruins na nossa vida. Bom, a Bíblia diz que dele vem boas dádivas e dom perfeito. Mas ele tem um inimigo, e esse inimigo você já ouviu falar dele, é o diabo. Ele que está infernizando a vida de todo mundo. Ainda hoje eu soube, e lá eu tive conhecimento de uma mulher, né, inclusive é mãe de uma pessoa que esteve nas bodas da minha filha, que em 30 dias surgiu o câncer e agora ela já se foi. E eu, quando minha filha falou ontem que ia lá para aquele velório, eu disse, não obstante o mal que a cometeu, ela é uma mulher bem-aventurada, porque eu conheço pessoas que sangram por anos este mal chamado câncer, com dores atrozes. Temos até história de uma mulher já de muitos, quase 50 anos, que ela gritava porque a morfina já não fazia efeito. Então, em 30 dias, ela se foi, esta mulher que eu não conheci apenas a filha que esteve ali na festa. Inclusive é uma renomada médica pediatra lá da outra América que esteve nessas bodas. Então você percebeu? O mal, o câncer, a AIDS, a leucemia e toda sorte de desgraça não foram criadas por Deus. Houve um acidente de percurso. E nesse caminho entrou o pecado no mundo, como entrou esse câncer nessa mulher que eu não conheci. E pronto, extinguiu a vida e hoje certamente já foi o enterro ou coisa nesse sentido. Agora, o mal não pode ter domínio sobre nossas vidas se nós fizermos a boa escolha. Esse personagem viveu esses dois lados, porque agora ele é um estadista. Quando você for, e eu pretendo desejar que você vá a Israel, um dos lugares mais inspirativos da terra, e eu que vivi
vi alguns lugares aí que é escolhido a dedos e caro, inclusive para estar, né, como América e Europa, né? O Israel é um lugar fantástico, não só por ser Israel, mas por ser a cidade elegida por Deus para colocar. É como a igreja. A nossa igreja, o nosso templo, ele é simples, mas é um lugar que Deus elegeu, sustém, mantém, criou, para que nós entrássemos aqui para esse relacionamento que temos com Ele. Então esse lugar é fantástico, não pela beleza arquitetônica. Israel também não. Eu falei para o guia quando estava lá que vocês só tem pedra, não tem mais nada do que isso. Ainda perguntei, vocês têm alguma riqueza natural, petróleo? Não, nós não temos, né? Mas eles têm uma pessoa chamada Jesus. E esse personagem é que faz toda a transformação e mudança de vida, e fez na vida deste homem, que era apenas um pastor. Quando você vê um pastor, você vê uma figura de uma pessoa com roupas bem sumárias, né? E com algumas ovelhas, e ele está no campo, ele está cuidando daquelas ovelhas, e ele tem necessidade básica ali, porque naquele campo não tem nada, ele tem que ter um alimento, essas coisas para ele mesmo, enquanto ele observa, e como diz o Salmo 23, as suas ovelhas nos pastos verdejantes. Só que a ovelha gosta daquela raiz, daquela grama, e ele, pela natureza dele, ele precisa de um outro alimento mais sólido, não é mesmo? Pois é, esse homem tem um trampolim de vida. Ele sai daquele lugar e agora ele é um estadista, e ele não é um estadista, ele é o grande estadista. Você viu que Deus colocou não só um nome, um renome, renomado. Um homem que ele, quando fala até os dias de hoje de Davi em Israel, eles têm respeito com esta figura. E por quê? Porque esta figura fez o que você que está me ouvindo, os que estão aqui presentes, precisam fazer. Que é isso daqui, ó, aliança. Aliança é o quê? É um testamento, é um contrato que se faz. E você sabe que no contrato existe ali as normas, as regras que precisam ser vistas, cuidadas e seguidas. E o Davi foi primoroso nisso. O que o antecedeu, ele deu de ombros, como essa sociedade que está lá fora. Essa madrugada mesmo, eu tive que levar, né, a minha filha, que foi para nós, conosco lá para o Equador, e essa noite nós levamos ela na rodoviária, essa manhã, essa madrugada. Quando nós estamos voltando ali na Lapa, eu e minha mulher, nós vimos, né, as baladas, os pagodes, esses antros, presta atenção, você que gosta inclusive desse lugar, esses antros de demônios, e aquelas pessoas que já estão, homens e mulheres, já travados, bem mamados mesmo, né? E, né, um ambiente, um lugar bem exuberante, grande, largo, espaçoso, com um som que logicamente tem acústica lá, porque senão, mas aquele número elevado, eu passando com o carro, vendo moças e rapazes que estão enveredando por esse caminho, o caminho da libidinosidade, que eles não julgam ser indecentes, impróprios para a vida deles. Como foi dito aqui, aqueles que são do Senhor, como Davi, ele tem prazer na lei do Senhor. Esse livro aqui tem sido a minha inspiração, e eu, com os meus quase 80 anos,
eu posso dizer de cátedra para você. Não vale a pena apostar naquilo que eu e minha mulher vimos ali na Lapa. Mas aqui no Tatuapé tem, aqui em Sapopemba tem, aqui no Carrão tem, aqui na zona leste, na ZL, em todas as, dessa capital fantástica chamada São Paulo, e dessa nação, eu vou falar fantástica para ser generoso, chamada Brasil, que fica aquém de nação irrisórias e pequena, incipiente como o Equador, que está tendo uns desastres. Você viu que lá também mataram o candidato a presidente, mataram o candidato, estão atirando lá. Então lá estão vivendo os mesmos demônios do Brasil. Mas toda a América está assim, mas toda a América, lá os árabes já estão se juntando. Você não sabia disso? Então, em primeira mão para você, os árabes já estão centrados, já estão se ajuntando para invadir Israel. E quando eu soube, ainda conversando com o grupo deles, eu disse para eles que para mim isso não é novidade, porque nesse livro está dizendo que vai acontecer isso. Há uns meses atrás nós pregamos sobre o capítulo 16 de Apocalipse, que fala do Armagedon. Nós vamos buscar lá o livro de Joel, no capítulo 3, que vai dizer do que vai acontecer. Nós falamos do que Zacarias vai dizer no capítulo 14 com respeito a isso. Pois é, se você não sabe, o mundo árabe está preparado praticamente já para invadir Israel. Isso é indicador de que esse Deus que se materializou, se humanizou, chamado Jesus, que é o Filho do Homem, ele está já nos seus sintomas de voltar para aquilo que ele prometeu: eu virei novamente e vos levarei. Agora cabe aqui a pergunta: você vai? Você vai? Ele diz: eu vos levarei, você vai? Mas ele vai levar quem? Se por um lado a Bíblia diz que o viciado, o bêbado, o mentiroso, o ladrão e aquele que pratica a mentira, o pecado, não pode ir. Então, para você ser esse candidato a esta viagem fantástica aos céus dos céus dos céus, você precisa estar preparado. Eu, para ir para o Equador, agora me preparei. E levamos bagagem, esse negócio todo. Tínhamos o passaporte, tínhamos a passagem, tudo comprada. E quando você chega lá para fazer o check-in, eles querem saber da sua documentação, querem saber de tudo. Entendeu? Inclusive, se você vai para o Equador por outros caminhos e não pelo caminho de Lima, no Peru, você vai precisar, inclusive, daquela vacina da febre amarela. Se você não tiver essa vacina, você não vai. Se for pelo caminho ali de Lima, se você for pelo Panamá ou por outra nação, eles não fazem essa questão. Então você percebeu? Esse moço chamado Davi, a Bíblia diz então que ele assenta-se no trono. Mas o capítulo 13, verso 14 do 1 Samuel, que nós não lemos, Deus está dizendo para o seu antecessor que ele é um tolo. E agora eu vou dizer para você: se você não se preparar para a vinda desse Senhor, Deus encarnado, que vem agora na sua glória, você também é um tolo. E o profeta Samuel vai dizer para o antecessor, o rei Saul: você é um tolo, você poderia se perpetuar neste lugar, nesse trono, e ser condecorado por ele. Agora o verso 14 diz: Deus achou alguém que tem o coração segundo o coração dele, o coração de Deus.
Deus está procurando isso. O Salmo 101 diz que Deus está procurando esse coração, os fiéis da terra, no verso de número 6. Agora eu pergunto, que coração você tem? Como é que eu vou saber, pastor? Eu vou dizer para você. O que é que sai da sua boca? O que sai da sua boca, Jesus disse em Mateus 15, 26, diz que sai do seu coração. Mateus 15, 19. Sai do seu coração. Agora, as palavras que saem da sua boca são as palavras de Deus? Ou saem impropério, blasfêmia, deboche, palavrão, ou coisas similares a isso? Para você, né? Até eu estava lá e os meus netos usando esse novo, como se diz, essa nova comunicação, né? Um com o outro, dizendo, ô pai, ou não sei o que tem. Eu falei, peraí, ele é seu irmão. Você quer ser idêntico aos noia que estão aí, e eles criam, né? Aí eu falei, como é que pode, cara? Você quer ser um cara que está enturmado, você quer se associar. Você percebeu? Eu estou lá no Equador vendo o meu neto falando, ô pai, não sei o que tem. Eu falei, o que é isso? No meu caso, eu sou seu avô. Eu não quero que você, mas chama o outro. E a menina que está aqui, perto dela, sabe que eles se relacionam assim mesmo, né? Esses jargões, tudo que eu chamo de eufemismo, isso daí pode ser bonito na filosofia e no estilo de vida que eles estão criando. E por que eles criam tudo isso? É como as pessoas que estão usando piercing, estão se tatuando, meu neto, primogênito inclusive, estão se tatuando, é porque eles não estão felizes. Você não gosta disso, né? Mas eu não fui chamado para fazer ou falar as coisas que você gosta. Sabe o que Paulo diz com respeito a tudo isso? Eu só trago, está lá em Gálatas, no capítulo 6. Eu só trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qualquer outra marca pode ser estiloso, pode ser não sei o quê, e fazer você se projetar diante dessa sociedade que, para mim, nos meus quase 80 anos, e vivi outras décadas melhores do que essa, só dá náuseas e enjoo, só. Essa sociedade que está aí, que eu e minha mulher vi às 6 horas da manhã saindo de uma balada, saindo de uma casa que ele chama de show. Não, isto é um antro promíscuo de tudo quanto é perversão na terra. E não me diga que Deus está lá. Deus está aqui, olha, Deus está aqui, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali está. E lá o nome é outro. É como no carnaval. Você pode dizer que Deus está lá, mas como é que Deus pode estar num ambiente profano como o carnaval, que eles dizem que é a alegria do povo? Mas que povo? Não é esse povo aqui que é intitulado de povo de Deus. E Deus cuida. Por que eu fui? Está vendo um casamento mais ainda lá no Equador. Eu não vou, mas pela minha filha, juntei a família e nós fomos em 14 pessoas para lá. Tudo por quê? Porque uma pessoa querida por nós estava nesse conclave. O custo é alto sim, entendeu? Não é pequeno, mas todos nós dizendo que valeu ou vale a pena. Assim é Deus conosco. Ele pega uma pessoa, como pegou o Davi, e faz uma projeção na vida dele. Até porque o Davi, ele vai expressar-se com respeito a esse Deus da seguinte forma. Ele diz, Senhor,
quem sou eu? Isso depois dele já estar estável, não instável, estável no seu trono, dominar as nações todas ao redor. E o capítulo 8 vai dizer das nações que ele apoderou-se dela e fez elas tributárias. O que é tributárias? É como, agora mesmo nós viajamos, isso é um horror para cada um de nós. E aquela nação, ela se sobressai como nação, pois foi o que Deus fez com esse moço Davi. E aí você pergunta matematicamente se isso pode acontecer. Não há ninguém matemático ou economista ou historiador que possa dizer que Davi seria o que ele se tornou. E ele reconhece isso. Quem sou eu? Mas mais ainda ele fala, e se isso fosse pouco, o Senhor ainda faz promessas para minha descendência, para minha casa e família. A maioria dos pais que estão aí, eles não acreditam que os seus filhos vão dar em alguma coisa. E eles tiveram, inclusive, eu tive 8 filhos. Eles tiveram restrição para ter 1, 2 filhos, porque queriam fazer esses filhos doutores e gênios. E depois, quando eles pegaram essa genialidade, eles simplesmente desprezaram e só deram desgosto para os seus genitores. Por quê? Porque a essência da vida está aqui nesse livro. E quando você vai dizer o que no capítulo 19, 15 de Provérbios, ensina o teu filho o caminho que deve seguir, e ele nunca vai se desviar dele, ele nunca vai se esquecer dele, mesmo que tenha tropeços, ele vai repensar o seu estado para voltar às suas origens. Nós temos que ser criados em Deus. Eu fico triste quando eu vejo uma sociedade sofrendo as agruras que elas estão sofrendo, como aqui em qualquer outro lugar do mundo. Lá no Equador eu vi muito disso, até porque os venezuelanos e bolivianos, hoje mesmo eu fui, depois de voltar, eu tive vontade de comer um pastel com a minha mulher, procuramos uma feira, e depois eu olhando numa mesa de lado, estava ali uns bolivianos. E a gente sabe que o Brasil dá uma certa condição para eles, mas eu não quero que a América me dê condição. Por quê? Porque nós cantamos, onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Então, tanto aqui como no Peru, no Haiti, na Bolívia, até na miserável da Argentina, que se tornou miserável pelos homens que as dirigem, e é sempre por isso. Então Deus vai estar comigo nesse lugar. Então eu vi lá os venezuelanos invadindo, os bolivianos invadindo aquela nação porque está mais próxima. E aí eles ficam à margens da sociedade, suplicando migalhas. E eu fico no carro perguntando, por que, Senhor? Mas por quê? Porque rejeitaram, recusaram. Todos quase que indistintamente, quase 100% dessas pessoas, um dia ouviram esse livro. Sabe o que eles fizeram? Deram de ombro, assim, eu estou fazendo. Deram de ombro. Você é crente, não? Eu não acredito em escola de Bíblia, não. Aí eu falo, Deus deu uma oportunidade para você ser resgatado, como deu a Davi. E a Davi abraçou. E agora Deus dá um nome sobre outros nomes dos monarcas e estadistas. E ele vai buscar a nação de Zobal, uma nação poderosa dos cananitas. E ele então as domina e trouxe as riquezas, os escudos de ouro. E a Bíblia diz que ele colocou como o quê? Como tesouro do Senhor. Diferente dos líderes religiosos que quando vê aquela vultuosa quantia que entra
né? Na tesouraria, ele separa para ele. Aqui você vai ver no capítulo 8, Davi dizendo que pegou essas riquezas todas e colocou como tesouro do Senhor. Foi lá em Kiriat Jearim e trouxe a arca do Senhor e colocou em Jerusalém e celebrou e se alegrava. Você se alegra com o quê? A mulher dele, chamada Mical, desprezou ele, porque ele estava alegre com o quê? Os projetos que ele estava realizando em Deus e para Deus. Você vai ver pessoas, se você entrar para esse time aqui, se você se associar a esta casa e a família de Deus, que se presta à obediência a esse livro, você vai ver que pessoas queridas de você vão te desprezar. No caso de Davi, a própria mulher o desprezou. Aí, sabe o que aconteceu? Ela foi castigada e ficou estéril, não reproduziu, não mais. E Davi falou para ela que ele estava se alegrando na presença do Senhor. Eu disse para você que esses 10 dias que estive fora, eu me alegrei por tudo que estava acontecendo lá no meio do mundo, que é o Equador, mas minha alma e coração estava aqui desejoso de me juntar com este povo que é a minha família. Este povo que é a minha casa, que é o motivo dos relacionamentos que temos, quando nos ajuntamos, como Paulo diz, nessa mesma fé, nesse mesmo batismo, nesse mesmo Espírito, para celebrar a glória desse Deus que esta igreja está esperando. Então nós não somos tomados de surpresa ainda. 2 dias atrás, caiu um relâmpago aqui, e uma das nossas irmãs, ela deu um pulo assim, e eu usei isso para dizer, tá vendo? A volta de Jesus vai ser desse jeito, numa hora que a gente não espera. Então a luz piscou aqui, quando ele diz, assim como eu assentei no trono do meu Pai, vocês se assentarão comigo no meu trono. Davi tornou-se esse personagem. Se você for para Israel, e aonde se fala de Jerusalém, tem uma figura que ela se destaca, é o rei Davi. Mas por quê? Porque ele decidiu ter o coração de Deus. Você pode fazer isso agora. Não quero mais viver esse coração imoral, profano, libidinoso, pernicioso. Esse coração que você não gosta, mas eu sei que você tem. E você tem prazer em viver esse coração promíscuo que você recebeu e herdou inclusive dos seus pais, porque você nasceu dele. E a minha Bíblia diz lá no Salmo 51 que você nasceu em pecado. Mas Jesus veio para quê? João no capítulo 3, verso 8, ele diz assim: para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você não precisa mais viver em pecado. Não, você vai continuar vivendo nesse mundo, mas você vai ter uma aversão, uma ojeriza pelo pecado, e você não vai querer se relacionar com o pecado. Vão oferecer como ofereceram para mim logo há 40 anos atrás, quando eu abracei essa salvação. Eles vão me oferecer tudo aquilo que eles sabiam que eu tinha um prazer ontem, mas agora eu pude resistir a tudo isso. E como eu pude resistir? Porque agora já não era mais a minha vontade que predominava, já não era mais o meu querer. E a Bíblia diz, né, Paulo no capítulo 2, 20 de Atos, ele diz assim: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Um dia você vai poder falar isso. Não faço mais aquilo que eu quero, e sim aquilo que eu não gostaria de fazer. Por quê? Porque eu vivia no pecado, mas agora transformado, aquilo que eu quero é agradar a Deus como Davi. Não seria um incentivo para você ver para o lado de cá? Eu não estou falando para a nossa igreja exatamente.
mas o lado de cá é esse daqui. É esse livro, esse Deus, essas regras, esse estatuto, essas normas, esse testemunho que, evidentemente, se você tem vivido uma vida indigna, você vai ver como ele é transformador de caráter, de personagem e de natureza. Nós vamos ficar em pé e se você quiser acompanhar-nos nesta oração, pode fazê-lo agora. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se com sua boca confessares o Senhor Jesus e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nesse momento você pode se livrar de você, porque o grande mal não é o governo, este ou aquele. O grande mal não são os seus ascendentes ou descendentes. O grande mal é você mesmo. Você tem que se livrar de você. E como você pode fazer? Olha, Paulo está dando a receita aí. Confessar o Senhor Jesus e no coração crer que Ele vai salvar você. E lá diz, está salvo. Vamos orar? Pai bendito, adoramos o Teu nome pela Tua palavra, nesse nosso retorno, nessa nossa volta ao Brasil, Senhor, e simultaneamente a Tua igreja e o privilégio de nos juntar, Senhor, ao Teu povo e ir além das nossas portas, paredes e fronteiras e alcançar gentes longínquas, pessoas distantes de nós, que precisavam ouvir esta Tua palavra e agora estão orando, Senhor, estão pedindo, livra-te de mim, Senhor, livra-te de mim, dá força para me livrar de mim mesmo, e então o Senhor vai tomar as rédeas e o domínio da vida desta pessoa, e ela então vai somar a esta grande família, que é a família de Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém.